Está no ar mais uma edição do Podcast. Senhoras e senhores, está começando mais uma edição do The Podcast. Dessa vez, nova temporada, novos episódios, novos convidados. Meu nome é Carlos, estou aqui com o Tony. Fala, galera. E hoje nós vamos começar falando sobre avivamento e nada melhor do que chamar um grande pastor da nossa igreja, pastor Raimundo Campos. Seja muito bem-vindo. Prazer, meu amigo. Prazer meu estar aqui. Há muito tempo, né, que a gente estava já desejando esse momento. Maravilha. Verdade. Glória a Deus. Estamos aqui para falar sobre o que é avivamento, sobre a importância do avivamento, coisas que a gente tem a ver. É um tema muito importante, é um tema que tem circulado hoje em dia bastante, é o tema da nossa igreja para 2023. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre isso. Mas Tony tem um recadinho para dar antes da gente começar. Recadinhos para falar aqui. Nosso podcast tá de cara nova. Eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que deu pra perceber, né? Eu acho, né? Tem alguma coisa diferente aqui hoje. Tem alguma coisa diferente por aqui, né? Eu acho que tem. E nós estamos extremamente felizes. E o The Podcast tá com alguns avisos aqui pra gente dar. Primeiro, da nossa parceria nova aqui com o nosso patrocinador, que é a Urban Media House. E a gente vai deixar aqui... Vou falar um pouquinho da Urban Media House. A gente vai passar um videozinho rapidinho pra vocês. Mas tudo isso aqui é por conta da Urban, é por conta do nosso amigo Christian, que está nos proporcionando tudo isso daqui. E a gente quer dar um presente para você que assiste o The Podcast. O que é a Urban Media House? É um estúdio completo para que você possa fazer suas gravações, seja de podcast, seja de conteúdo para suas redes sociais, conteúdo em chroma key, tudo completo. Então você está vendo toda essa qualidade aqui. E você que assiste o The Podcast, você que quer fazer um trabalho parecido aqui no estúdio para sua igreja, quer fazer um trabalho para o seu negócio, se você tem um negócio, você quer profissionalizar essa parte de produção de conteúdo, a Urban tá aqui para te ajudar. E se você assiste o The Podcast, você tem um prêmio que a gente vai deixar aqui para vocês, que a gente conversou ali com o nosso amigo Christian. A gente tem um cupom de desconto aqui para você, The Podcast 10. Esse cupom é para você ter 10% de desconto no seu primeiro serviço aqui com eles. Vale então, se você usar esse desconto, você entrar em contato com eles aqui, a gente vai deixar o Instagram. Também tem o QR Code que tá aí na tela, para vocês acessarem, entrarem em contato com a Urban. E vai lá, porque foi um grande presente pra gente aqui. E a gente queria agradecer muito a Urban, agradecer muito a Christian por conta disso. E também temos um outro patrocinador, que é a nossa lojinha, né, que já tá aqui com a gente há muito tempo. Então, se você quer adquirir as camisas bonitas aqui da Depad, você pode ir lá no Depad Store, lá no Instagram. Também temos canecas bonitas, copos bonitos também, tipo esse aqui, copos bonitos. E você vai lá no Instagram, segue lá a Urban, segue lá o Depad Store. E é isso, meus amigos, recadinhos do dia. Muito importante. Mas então, vamos começar falando a respeito desse tema que ficou muito popular recentemente, sim, né? Sim. A gente tem algumas coisas que aconteceram e que faz com que ele tenha se tornado popular. Mas, começando pela pergunta mais básica de todas. O que pode ser, o que é avivamento? É uma coisa que está na Bíblia, é uma coisa da história da igreja? Por que a gente fala tanto sobre avivamento? Porque muitas pessoas dizem que a gente precisa buscar o avivamento, que precisa ter uma igreja avivada. O que seria o avivamento? Nesses últimos dias, nós estamos tratando lá do avivamento na nossa lição, né? Da Escola Bíblica Dominical. E eu sempre tenho dito para a igreja que a gente precisa primeiro fazer uma separação entre o momento do derramamento do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, por exemplo, e isso que você está chamando de avivamento. Uhum. Quer ver, o avivamento no dia de Pentecostes. Bem, aquilo ali não foi um avivamento. Porque, na verdade, aquilo ali foi a promessa de Deus de derramar o Espírito Santo. A partir do momento que a igreja perde aquela identidade, a igreja se distancia daquele modo de viver que adquiriu depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja passa a necessitar desse chamado avivamento. Não, o nome avivamento já está dizendo, não precisa ser nenhum especialista para entender que avivamento é fazer vivo novamente. Avivamento é trazer de volta, é um retorno. No nosso caso, é um retorno aos princípios da palavra de Deus, é um retorno à oração, é um retorno à busca de Deus, à vida em santidade, etc. Aquele desejo de ganhar almas é um retorno. Uhum. Então, a gente precisa separar. O dia de Pentecostes foi o derramamento do Espírito.
prometido lá pelo profeta Joel. Sim. Que você lembra, né? Que no Antigo Testamento tínhamos uma nação, Um povo. Era através dele que Deus se manifestava, era nele que Deus se manifestava. Sim. Mas agora Joel diz uma coisa inusitada: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sim. Agora, eu, você, todos nós, e por isso mesmo é que Pedro, lá já no capítulo 2, 38, 39, Pedro vai dizer: essa promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, a tantos quanto estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa linguagem de Pedro, ela coaduna com a linguagem de Joel. O Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, esse derramar do espírito sobre toda a carne, que se deu no dia de Pentecostes, foi o início do derramamento do espírito, não somente para israelitas, mas para todos. Tanto é que o pessoal que ouviu a mensagem de Pedro disse assim: varões, o que nós faremos então? Você crê no Senhor Jesus, seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vocês não precisam ser israelitas, judeus, vocês só precisam crer no nome de Jesus. Então ali, esse foi o marco, foi o início, foi o derramamento do Espírito. Agora, a partir dali, a igreja, em dado momento da igreja, a igreja se afastou. E aí passamos a necessitar de um avivamento. O que acontecia no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Carlos, todas as vezes que a igreja se distanciava, Deus levantava um profeta, Sim. ou um juiz, e esse juiz ou esse profeta trazia o povo de volta. No Novo Testamento, nesse que nós chamamos de tempo da graça, continua a mesma coisa. De vez em quando o povo de Deus se esquece do dia que o Senhor derramou o Espírito, se esquece de viver em santidade, de viver em um padrão de vida que esteja de acordo com a palavra de Deus e se distancia. E é nesse momento que nós precisamos do avivamento. Então, o avivamento é um retorno àquela vida cheia do Espírito, aquela vida guiada por Deus, aquela vida onde a Bíblia é quem dita para onde você vai, como você deve viver, para quem você deve viver. E o avivamento é um mecanismo de Deus, é algo que Deus se utiliza para trazer o seu povo de volta para si. Sim. Então, é algo que parte de Deus, né? É porque a gente fala muito sobre buscar avivamento e é claro que a gente pode buscar, né? A gente deve buscar isso. Claro. Buscar e retornar sempre, porque a gente sempre sabe que a gente tem uma natureza que a gente vai, se a gente deixar ela tomar conta, a gente vai se afastando. Sim. É verdade. Mas quando a gente vê assim, moveres espirituais, que nós damos ali uma nomenclatura, um nome, aquilo ali foi um avivamento. Aquilo ali foi uma obra que parte do próprio Deus, né? Por mais que a gente busque, quando existe algo que a gente pode chamar de avivamento, é algo que foi uma escolha de Deus, partindo do coração de Deus para acontecer ali? Sim, sempre parte de Deus. Deus, veja aqui, o profeta Joel disse: derramarei do meu espírito. Era uma decisão de Deus. Foi um plano de Deus, um projeto de Deus. Claro, Deus vai precisar de que pessoas, homens e mulheres, estejam de corações abertos para receber Sim. isso. Mas o avivamento é porque assim, Jesus disse em 16 de Mateus, 18 em diante, disse: olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja vai ter momentos de declínios, sempre teve esses momentos. Se você abrir a carta, por exemplo, a carta aos Coríntios, Já tinha coisa já lá. tinha Os problema problemas lá. da igreja não são novos. Exatamente, já tinha um problema lá. Se você na igreja ler a carta aos Gálatas, o povo vivia no legalismo. Você lê a carta de Judas, uma denúncia de falsos líderes, falsos profetas, a carta a Timóteo também. Inclusive, essas cartas pastorais são cartas que tinham como objetivo também responder ao gnosticismo que invadia a igreja. Então, vez por outra,
Sim. a igreja se distancia. Uhum. E Deus tem um projeto, Deus tem um plano de, naquele grande dia, ele receber a sua noiva. 24, 41, 25, 41 em diante de Mateus, diz o quê? Olha, ele vai separar as ovelhas dos bodes, não é? Sim. E as ovelhas, ao seu povo, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. Então, o próprio Deus, ele está velando por essa igreja. Ele está trabalhando, 64:4 de Isaías, diz que ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Sim. Então, o avivamento é um mecanismo do próprio Deus. Agora, sempre Deus vai precisar de alguém, como diz lá no Antigo Testamento, alguém que esteja na brecha. Sim. Alguém com o coração ansioso, desejoso, alguém que lembra, por exemplo, a Reforma Protestante. Lá, não só o Lutero, como os pré-reformadores, não é? Hudson Taylor, John Wycliffe e tantos outros, esses homens estavam inconformados com a situação daqueles dias. Exatamente, Sim. com a situação. Então foi o que eles começaram a fazer. Começaram a buscar na Escritura, pegava a Escritura e fazia um paralelo, disse, não, a gente está distante. Esses conceitos teológicos, eles estão em conflitos com os conceitos bíblicos. Então a gente precisa buscar algo. E o Lutero, que foi o mais ousado, chegou lá, pregou as 95 teses e tal, e dali, bum, explodiu o maior movimento, né, dentro do segmento cristão, depois dos avivamentos que antecederam aquele movimento da reforma. Então aquele foi o maior movimento que eu e você hoje somos frutos dela. Então, Deus, o avivamento é uma providência divina, porque há uma promessa de Deus para com a sua igreja. O Senhor resgatou a sua igreja, ele não vai deixar sua igreja morrer, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas ele vai precisar sempre que alguém esteja na brecha, alguém busque. Né? Tem a dúvida que um teólogo de internet gosta de debater, né? Se o avivamento é Deus que manda, então ele manda para quem quiser, você pode estar do jeito que você quiser, que se ele quiser, ele manda. E aí vai ter aquela galera que vai dizer, não, você precisa estar buscando. Se você não estiver orando, se você não estiver buscando, não acontece. Aí se dividem. Mas é importante a gente tratar disso porque o avivamento pressupõe que nós estamos vivendo, que a igreja, e aí não é nem que o mundo, mas que a igreja está vivendo num estado onde ela não está do jeito que Deus queria. Ela está se afastando das primeiras obras, se afastando da forma como deveria estar. E esse ponto de Joel é importante porque a gente sempre tira como parâmetro essa ideia do Pentecoste, né? Então é uma continuidade daquilo que aconteceu, daquele derramado Espírito, e que em algum momento houve alguma falha e a gente tem que voltar para buscar ele. E sobre isso, sobre avivamento, a gente tem o tema da igreja, a gente tem as lições bíblicas, a gente teve um avivamento que aconteceu, ou dizem ter acontecido agora nos Estados Unidos, muita informação sobre. Quando a gente fala sobre avivamento, como é que a gente pode identificar que algo é um avivamento? Tem muita gente que fala sobre formas, sobre se são frutos, sobre a conversão de pessoas, sobre perdão de pecados, mas se a gente entende que avivamento é um mover do Espírito Santo, muita gente vai falar, mas existem vários moveres. Hoje no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares acontecem várias coisas. Como é que a gente pode diferenciar aquilo que o Senhor já tem feito com esses eventos específicos que geralmente ficam marcados na história como aquilo ali foi um período onde Deus avivou aquela igreja, aquela região, aquele país? E aí eu acho que a gente já pode entrar na questão de Asbury, né? Asbury. Isso. O avivamento lá nos Estados Unidos. O avivamento ele tem características particulares, muito particulares. E essas características, elas são simples. Por exemplo, uma característica do avivamento é a sede de Deus. Sim. É a busca por Deus. Você se desliga totalmente, você quer Deus. A história, por exemplo, da Rua Azusa conta que o Joseph Samuel, ele ia pregar de noite, ele chegava de manhã para orar e ficava lá até a noite, orando. E olhe que não era
não era um lugar cheio de pessoas, era ele e uns 2 ou 3. A Depois- gente às vezes glamoriza muito a gente isso. glamoriza acho muito. que mas às vezes a nossa reunião, que às vezes a gente acha até chata de oração na nossa igreja local, a mesma situação era aquela desses momentos históricos. Exatamente. Olha, talvez eu e você, que estamos acostumados. Ontem à noite eu estava num culto lá em Pirajá, um culto maravilhoso, o pessoal tocando, cantando, maravilha. E nós que estamos acostumados com isso, e a gente até considera em certo ponto um avivamento, nós não queríamos ficar lá talvez das 9 da manhã até 8 da noite de joelhos dobrados, orando com Joseph Samuel, numa sala abafada, sem ar-condicionado, era um armazém, não é? E ali orando, dizem que ele ficava com a cabeça dentro de um caixote, orando ali, buscando a Deus, não tinha conforto nenhum. Fora as próprias Né? dificuldades físicas que ele já possuía. Sim, já possuía, ele tinha um problema de visão, né? Ele tinha um problema de peso, então uma série de coisas, mas esse cara... Então, o avivamento é caracterizado primeiro por esta sede de Deus. Segundo, o avivamento é, a partir daí, você quer comer a palavra. Você quer encontrar Deus, porque você sabe que você só pode saber quem Deus é de fato através da sua palavra. Se você, por exemplo, abrir ali em Neemias capítulo 8, que para mim é uma das maiores referências de avivamento no Antigo Testamento, de retorno a Deus no Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, que o povo ficou desde a alva até o meio-dia em pé, ouvindo a palavra de Deus. Aí no versículo 8 diz que os levitas que estavam junto com Esdras, ensinando, espalhados no meio do povo, ensinava de forma que explicava, fazia com que o povo entendesse a Escritura. Isso porque aquela geração que estava ali era uma geração que já não falava mais a língua materna. E os escritos estavam na língua materna. Então eles pegavam da língua materna e traduziam para a língua daquele povo. E lá no versículo 12 vai dizer, no versículo 9 em diante vai dizer que o povo estava chorando a ponto de Esdras e Neemias gritarem: olha, tenham calma aí, se acalme, esse dia é dia de alegria, porque a palavra tirou o raio-x deles. A palavra mostrou: vocês são isso aqui, vocês são pecadores, Sim. vocês estão distantes, vocês esqueceram do Senhor. Então, uma outra característica muito particular do avivamento é esse desejo por viver a palavra de Deus. Se você ler a história dos Evan Roberts, o avivamento da Índia, John Hyde, entre outros, o próprio Joseph Samuel, você vai perceber que eles se transformavam em pessoas extremamente radicais, porque eles queriam viver realmente, porque, de fato, a Bíblia tem um crivo, a palavra de Deus tem um crivo muito elevado. Sim. Os princípios... Meu amigo, eu sempre digo o seguinte: se você parar um dia de manhã para ler somente Mateus 5, 6 e 7, dizer assim: rapaz, eu não sou crente não. Não estou passando, não. Não passei no teste, não. Então, uma característica do avivamento é você querer viver de acordo com a palavra de Deus. Aí leva à terceira característica muito particular do avivamento, que é o desejo de santidade. Sim. Você quer ser santo, você quer agradar a Deus. E é interessante, na vida dos grandes homens que lideraram esses momentos de avivamento, é que eles não se sentiam santos. Sim. Sim. As pessoas os viam como santos, mas eles não se sentiam. Às Por vezes quê? a gente olha assim e a gente idealiza muito, né? Quando a gente ouve as histórias, a gente idealiza muito, mas se você for ver, tipo, nas biografias de alguns deles, eles estavam fazendo ordinariamente aquilo que eu entendi, só que dentro dele existia aquele desejo de fazer aquele ordinário da melhor maneira possível. E às vezes a gente acha, não, é um poder diferente que a gente não tem, que a gente não tem acesso, mas que eles tinham. Acaba afastando muito essas pessoas que são comuns igual a gente. Exatamente. E eles se sentiam assim, eles se sentiam cada vez mais miseráveis. Isso não era por um fanatismo a ponto de se diminuir. Não, é que a Bíblia revela que você de fato não presta. Sim. Que Deus é tudo em você. Bem, esse é o terceiro. O outro quarto ponto, a quarta característica muito particular do avivamento é o desejo de ganhar almas. Verdade. Você vê que a igreja de Joseph Samuel enviou
Missionários. Missionários. O mundo todo. Não é? O mundo todo. Os missionários do início do século XX, inclusive os nossos que vieram nos evangelhos, Passaram por lá, né? passaram por lá. Então, John Hyde, por exemplo, que viveu um grande avivamento, que ganhou mais de 100 mil indianos. John Hyde, o que ele queria, o camarada fez um propósito de ganhar uma alma por dia, depois fez o propósito de ganhar 2, depois 3, depois chegou a 10. Eu quero ganhar 10 almas por dia. Aí o cara sai de manhã e diz assim, hoje eu vou na rua e quero ganhar 10 É almas. importante a gente falar sobre isso, porque, tipo assim, não é quem pode ouvir, às vezes pode até achar estranho, não é, tipo assim, eu quero ganhar uma alma, 2 almas, 10 almas, mas é entender que com aquilo que o Senhor me entregou, eu preciso ir e não posso voltar para casa sem que eu traga mais alguém para o Senhor. Perfeito. Então é sempre essa sensação, não é no sentido de orgulho, de eu posso e agora eu posso aumentar a minha média. Não, é um verdadeiro sentimento de... Da mesma forma que a gente acha várias coisas boas e quando a gente entende que algo é bom, a gente quer passar para outra pessoa, é esse sentimento genuíno de o evangelho é tão bom que eu não posso chegar em casa sem trazer alguém para esse evangelho também. Não era sobre estatística, né? Ele não estava saindo de casa para somar números, mas ele realmente amava a Deus e ele queria Compartilhar esse amor com as pessoas. levar a Deus, né? Então, se você não tiver, se essas características não estiverem presentes, eu estou falando dessas características porque elas fizeram parte dos avivamentos históricos, Sim. dos avivamentos que estão registrados, que estão na história da igreja, estão nos anais da história da igreja. Então, aí você falou assim, então é o ambiente ideal para a gente falar de Esbor, né? Sim. Bom, aí você chega lá em Esbor, por enquanto, o que é que você tem? Você sabe dizer o que é que a gente tem lá, por enquanto? Olha, dessas características, o que eu diria assim, deixa eu ver. Eu vejo que existe uma sede por Deus. Perfeito. Se a galera tá indo pra lá, É, tipo, tem gente de fora indo pra lá, e quem tá lá tá no culto, passando horas e horas ali, Sim. então é porque existe uma sede por Deus. Quanto a, por exemplo, ganhar almas, eu não sei dizer. A gente Talvez- também não. Eu não sei se Perfeito. chegou a pesquisar. O Ainda Carlos não. pesquisou muito sobre isso. É porque a gente fez até um vídeo antes falando com o Caliane, que tá lá nos Estados Unidos, né? E eu acho que o grande lance de Esbury, a grande diferença... A que Kailane gente foi lá tem- ver? Ela não chegou aí, ela quase foi, mas o senhor mandou ela ficar e pedir por algo parecido em Nova York. É. Tá fazendo lá. Mas acho que a grande coisa de Asbury é que, diferentemente desses avivamentos históricos, a gente pode acompanhar. E isso dá uma diferença. Porque a gente lê a história, já aconteceu. Perfeito. E quem está escrevendo dá a narrativa. Só que hoje, além da gente estar numa era digital, onde, sei lá, o avivamento, o culto começou na quarta de manhã, quarta de noite, você já tinha informação saindo. Olha, começou já tá 8 horas, 10 horas. Perfeito. Coisa que 10, 20, 30 anos atrás, com alguns dias, uma semana, você ia começar a ter informações. Quando saísse no jornal, quando mudanças já começassem a acontecer, que a gente teria informações. Agora, Carlos, uma coisa que eu acho fantástica lá em Esbor é a questão de que você está num ambiente científico, né? Sim. Você está num ambiente científico. Universidade. E isso é o que mais me chama a atenção. Principalmente olhando assim para o Brasil, a gente vendo onde isso está acontecendo. Perfeitamente. Olha, você falou Brasil. Brasil, onde tem um pastor na internet, não sei se seria ético citar o nome dele, mas ele sempre diz o seguinte, que existe uma cultura marxista no Brasil, uma cultura esquerdista no Brasil, na mente das pessoas. Não é porque você seja marxista ou esquerdista, é porque está na cultura. Tá? Sim. Então, essa cultura diz que religião e ciência não se misturam. Não se mistura. É uma visão Eu de ouço- mundo dualista. Do mundo dualista. Eu ouço isso na minha Não se mistura. faculdade. Professores falando isso. Pois é, mas Esbor está dizendo, acho que a grande mensagem que aquela universidade está dando ao mundo agora, enviando para o mundo agora, é de que o nosso Deus é o Deus que a ciência vem dele. Sim. A ciência vem dele. E que a ciência, na verdade, comprova de que ele é Deus, de que ele é o Senhor. Não somente pelos fatos que nós já temos ao longo da história, de que a ciência comprova determinadas
determinados fenômenos que seriam para a ciência espirituais e, portanto, não poderiam ser comprovados, mas em determinado momento a ciência comprova. Não somente por causa disso, mas porque ali você tem pessoas que estão fazendo o quê? Doutorados, não é? Se entregando a Deus. E concomitantemente se entregando a Deus. Sim. É engraçado também porque você vê que é um ambiente muito equilibrado. Tipo, eu vi algumas informações falando que um grande teólogo a respeito do Novo Testamento, um dos maiores nomes do mundo, ele era o porteiro. Tipo, não, só pra desse você... movimento. Ali tava cuidando ali da portaria, ajudando a organizar, pegando comida e tal, pra você ver que esse é um movimento que é marcado pela ausência de grandes figuras. Tem muita gente que vai demonizar e falar assim, não, avivamento não tem ninguém na frente. Mas tem avivamentos que tem figuras muito proeminentes. O próprio William Seymour, Jonathan Edwards. Até John dentro Wesley. da palavra de Deus na Bíblia, você vê que Deus levantava uma Exato. figura que estava ali à frente. Por exemplo, o pastor falou de Neemias. Então, Esdras, no caso Esdras, perdão. O pastor falou de Esdras. Então, eu acho que existe um espaço assim para ter uma figura. Sim. E aí... Sempre tem. Tem. E a diferença, eu acho que aí a gente falando mais de Asbury, eu acho que a gente não tá vendo ainda alguns frutos que a gente já vê em outros avivamentos, porque a gente pegou muito no início. E aí tem muita gente que tem, às vezes, falta um pouco mais de tato na hora de falar e, tipo assim, já quer sentenciar. Não é. Analisa de uma forma muito fria. Sendo que eu acho que a grande mensagem que pelo menos me passou é você ver jovens que simplesmente querem buscar a Deus, que querem abandonar tudo, jovens, adolescentes, pessoas novas, que é numa realidade onde os Estados Unidos ele vive uma grande realidade de pode ser um país que vai ser pós-cristão daqui a alguns anos. Então é um país onde você tem a sua juventude que está se afastando de Deus. Então serve também de mensagem para a gente, de olhar e ver essa sede por Deus é o que mais chama a atenção, de ver que eles estão se dedicando, eles estão atrás. E aí, quando começou a acontecer, pessoas de outras universidades foram lá e já saíram tentando levar isso para suas universidades. Então, é como um fogo que vai se alastrando por vários lugares. Eu acho que essa é a grande mensagem. Se é um avivamento ou não, no sentido técnico da gente analisar a questão teológica, a gente vai descobrir essa resposta daqui a algum tempo. Mais tarde. Perfeito. Mas a grande farol que abre é mostrar que, para quem tinha dúvida, Deus ainda faz. E que você não precisa ter nada, você não precisa ser alguma coisa, ter alguma coisa, você só precisa ter um coração contrito e quebrantado que ele não se afasta. Uma coisa que eu acho linda, maravilhosa, é que no meio, né, da guerra Ucrânia-Rússia, dos encontros de Biden com o presidente do Brasil e de tantos acontecimentos internacionais, de reuniões da ONU, o avivamento de Esbor está em alta, né? Em alta, com Está certeza. em alta e isso está chamando a atenção das pessoas, até dos mais céticos, né? Sim. Aquilo ali é diferente, né? Tem algo diferente ali e não é. Eu volto ao que eu dizia antes. O que está me deixando maravilhoso é o ambiente. Não é numa igreja, gente. Sim. Não é numa igreja. Não é num encontro de pastores, numa convenção. Não é numa conferência de homens ou mulheres de Deus. É num ambiente científico. É entre gente da ciência, gente da razão, onde está se dando essa busca por Deus, pela presença de Deus, como vocês acabaram de falar, de pessoas vindo de todas as partes, fazendo fila na porta daquela universidade. E acho que essa é a terceira ou quarta vez que isso acontece naquela Sim. É um lugar universidade. famoso, é um lugar que já tem esse histórico e é interessante porque foi um lugar onde abrigou pessoas durante o movimento do Jesus Culture, ali em 1970, que foi um grande mover que o Espírito Santo levantou sobre as pessoas hippies e aquele movimento que estava nascendo, para poder evangelizar aquelas pessoas. Elas se converteram, então elas alcançaram muitas pessoas. E agora é um avivamento com foco muito nessa ideia da juventude, dos adolescentes, dos jovens, que começa, e aí quando a gente via as informações, eles deixavam sempre os primeiros bancos do lugar reservados para os alunos da universidade. Para aqueles alunos, porque embora fosse uma universidade de viés metodista, então da linha do cristianismo, ela não era para apenas crentes. Então você tinha diversas pessoas que não eram crentes, como um ambiente de universidade qualquer, mas que ali as primeiras bancos eram destinados para que eles tinham uma fila específica para que eles pudessem entrar mais rápido, para que eles fossem evangelizados.
E quem estava liderando ali, a equipe, a organização, tinha esse cuidado de que sabia que aquilo ali foi algo que foi feito para entregar para aqueles jovens, para que eles pudessem pegar aquilo e ir levando para outras pessoas e ir passando por isso. E uma coisa, pastor, que o senhor tem falado sobre a questão do ambiente, né? Universidade. Na nossa conversa com o Caliane, né? Ela tá com a visão de lá dos Estados Unidos e ela falou pra gente sobre a questão do secularismo lá. Então, que é algo que tá impregnado, assim, tem crescido hoje lá. Aqui também no Brasil a gente tem visto muito disso, sabe? Dessa secularização. E principalmente no ambiente de universidade. Você separar a vida de igreja, você separar a verdade do O evangelho. momento onde tipo assim, você é crente na igreja e fora da igreja você vive as outras partes da sua vida. Isso, então tipo, ela tava falando pra gente lá que é comum lá você ver adolescentes, jovens que vão pra igreja regularmente, mas simplesmente vivem uma vida como se não existisse evangelho, como se tipo assim, vou bater o ponto, vou ali e volto. Mas aqui não é diferente. Aqui Sim, também não é diferente. Talvez lá esteja em uma evidência Esteja no maior, estádio mais avançado. Aqui a gente Sim. basta você abrir o Kawaii, o TikTok, e lá no perfil das meninas da nossa igreja, dos meninos da nossa igreja. Você vai ver, pô, é esse menino que canta no grupo lá, é esse menino que outro dia desceu as águas batismais, que estão lá dançando musiquinha que não são evangélicas, né, fazendo gestinhos, sensualizando, etc e tal. Sim. Então, nós não estamos na verdade, não precisamos ir aos Estados Unidos para constatar isso. Sim. Eu acredito que talvez o espanto de Caliane seja porque lá talvez seja em um nível, talvez, muito maior. mais agressivo, né, do que Sim. aqui no Brasil, mas nós já sentimos isso. Me permitam abrir um parêntese? Sim. Inclusive, eu tenho discutido com alguns companheiros, ou companheiros de ministério, que às vezes a gente gasta uma energia muito grande tratando de assuntos que estão relacionados com os costumes da nossa igreja, por exemplo, e esquecemos, embora eu sou da Assembleia de Deus há 41 anos, esse ano eu faço 41 anos de crente, e eu amo a Assembleia de Deus, mas assim, o nosso grande problema hoje não está nas questões as questões exteriores, Usos e costumes, praticamente. A nossa questão hoje está nisso aí, né? Questão do caráter, da verdadeira santidade, da verdadeira conversão Coração. do coração. Tem conversão? Não tem. Uhum. Aí essa questão esse secularismo está tão presente aqui também. Enquanto a gente está discutindo usos e costumes, nossos meninos estão enfrentando situações que não vou citar aqui porque são situações bem delicadas, e até hoje e nós temos uma mordaça, né? Uma mordaça Sim. nas mídias sociais, por exemplo, que não nos permite a gente trafegar muito nesse eixo. Uhum. Mas existem questões que são muito mais relevantes, e são essas questões que nos fazem entender que precisamos de um avivamento. São questões que estão relacionadas com o caráter das pessoas, que estão relacionadas com a vida espiritual das pessoas, enquanto a gente está tratando dos assuntos mais superficiais. Eu acho que outra coisa que a gente pode aprender muito com o que está acontecendo é justamente entender as dificuldades de cada tempo, né? Para cada tempo, o Senhor ele entrega algo que você pode lidar com as dificuldades daquela geração, daquelas gerações. E a geração que a gente tem hoje em dia é uma geração que ela precisa entender qual é o propósito dela, as dores que ela passa e as respostas que ela procura muito para o sentido da identidade, o sentido da existência, o que eu sou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E às vezes a gente não responde essas perguntas, a gente responde outras coisas que não são as perguntas que eles estão fazendo nesse primeiro momento. Então, episódios como esse nos mostram a importância de responder justamente essas perguntas que são essenciais. Que lá no fundo eu tô aqui por quê? Porque às vezes eu sou filho de pais que me abandonaram, de pessoas que não expressaram afeto por mim. Qual é o meu sentido aqui? Eu tô aqui, qual é o sentido da minha vida? E é apresentar uma figura de um Deus que também é um pai, que também é zeloso, que também cuida. E aí
a gente precisa entender qual é o espírito desse tempo, entender quais são as dificuldades dessas gerações e passar a pregar em volta dessas dificuldades, apresentando o amor de Deus para aquelas pessoas. Eu sempre gosto de citar a passagem de Paulo, a forma como ele prega, né? Porque ele vai pregar desde o Areópago até a beira do rio, a mensagem é a mesma, mas a forma como ele prega é diferente. Porque cada pessoa está num estágio diferente, ela precisa entender aquela mesma mensagem, mas você vai usar recursos diferentes. Então, é a gente aprender a usar esses recursos para poder passar essa mensagem. E aí, avivamento e mover de Deus, aí a gente tem um outro ponto, né, que nós somos de tradição pentecostal, então nós estamos sempre acostumados a um movimento, a coisas que sempre acontecem, mas a gente olha às vezes para Augsburg, não vê tanta coisa assim, é um movimento mais tranquilo. E aí muitas pessoas vão falar, pô, meu culto é mais movimentado, meu culto tem mais coisa, tem mais aquilo. Esteticamente parece muito mais que o Senhor está se mostrando aqui do que lá. Então, às vezes, a gente se perde, né? A gente acaba focando muito na parte estética, de, poxa, o som foi alto, a música foi grande, glória a Deus por isso, e etc. Mas, e depois? Como é que a gente sai? A gente sai do culto? A gente quer sair do culto? Qual é a nossa situação? Como é que a gente vai começar numa segunda-feira? São coisas que a gente tem que pensar. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado porque na Rua Azusa, por exemplo, os líderes, Samuel e outro que tinha lá, eles não aceitavam, por exemplo, instrumentos na igreja. Sim. Então, quem tocava na igreja? Quem é que tocava na igreja? Eram os anjos. O Espírito Santo. Era a capela, né? Galera... Era a capela. Outra coisa, os hinos. Que hinos cantavam? Não se aceitava inário na Rua Azusa. Não se aceitava inário. Hoje a gente santifica o inário. Se não cantar um hino do inário... Se não tiver harpa. Se não tiver, por exemplo, inário harpa cristã, tem que abrir e cantar o inário cristã, porque se não tiver, não é santo, não é liturgia. Tá, mas os nossos pais não usavam inário. Eles acreditavam que a música vinha na hora, revelado por Deus na hora. Então alguém cantava aquilo que era revelado na hora. Era tipo o que tem hoje, tipo espontâneo. Não sei se... Hoje tem uma moda assim do espontâneo, né? A pessoa tem uma música, aí ela vai e começa a ministrar aquela música. Só que no meio da música ela começa a puxar assim o que vem na hora, né? Começa a orar, começa a falar e vai. Mas o espontâneo já é aquela coisa, né? Você já tem uma música pronta. Sim. E aí você mas lá não. Descia na hora. É os primórdios do espontâneo. Os primórdios do espontâneo, a raiz. Aí você tem outra situação. Você tem o que hoje? Você vai em algumas igrejas que nós chamamos aqui na Bahia, acho que outros estados também chamam de igreja do reteté. Aí você tem pandeiro, né? Você tem o pessoal vestido de branco. Aqui em Salvador, especialmente, no Rio de Janeiro. Por quê? Acredito eu que isso está mais relacionado com a nossa cultura mesmo. Né? Nós somos de uma cultura de africanos, de índios, né? Então, principalmente aqui na Bahia. Então, o reteté aqui tem essa característica. Então, essa estética não interessa muito. O que interessa é, de fato, a essência do movimento. Essa estética, por exemplo, lá em Esbor, é um estilo mais batista, mais tradição metodista, né? Muito compenetrado, muito educado, do próximo. Também tem a questão da cultura daquele povo ali, né? É interiorzão. Imagine, olha, eu fui em Guiné-Bissau em 2017, passei em Guiné-Bissau, em Gâmbia, em Cabo Verde, em Senegal. Eu amei Guiné-Bissau, povo muito alegre, muito parecido conosco. Mas como é o culto em Guiné-Bissau? É muita dança, é muito grito, é muita alegria, muita espontaneidade. Mas os nossos pais aqui, Gunnar Wingren e tudo, como era? Você lembra de uma época, vocês são meninos, né? Mas você lembra de uma época que não podia guitarra era pecado?
Lembro não. Graças a Deus. A gente Graças a escuta. Guitarra, bateria. Não podia entrar bateria. Bateria não podia entrar. Eu amo na bateria. igreja. Oh, graças a Deus que eu Pois nasci é, um pouquinho qual mais é o pra cá. mal da bateria? Qual é o mal da bateria? A Bíblia fala lá dos tambores, né? De Israel, os tambores, os instrumentos de cordas. Qual é o mal? Então, isso são detalhes que, na verdade, tanto faz você tocar, tendo na igreja esses elementos. Eu estou falando no contexto do avivamento, né? Sim. Ou não, porque a essência não é isso. Isso aí vai depender da cultura, vai depender do local. Então, um avivamento entre tribos indígenas. Você teria o quê? Um avivamento entre uma igreja indígena que se afastou dos princípios, aí ela recebe um avivamento. Você vai ter o quê? Ali. Você vai ter os elementos da cultura indígena ali. Aí eu e você que não somos indígenas, chegarmos lá, o que é que nós vamos dizer? Não, isso aí não é avivamento não, isso é outra coisa. Porque o avivamento para mim aqui é outra coisa. Tem como você, Carlos, falou, tem a estética é diferente. Só que, na verdade, o avivamento não tem a ver com a estética. Sim. O avivamento tem a ver com valores. Valores. Valores que estão encerrados na palavra de Deus, que estão encerrados numa vida de oração, que estão encerrados numa vida cheia do Espírito Santo. Agora, de acordo com a minha cultura, eu vou manifestar essa alegria, esse gozo, não é essa festa que está acontecendo lá em Êxodo, de acordo com a minha cultura. Se é que o que estivesse acontecendo em Êxodo acontecesse lá na Paralela, como é que seria? Não seria da mesma forma. Não seria da mesma forma. Não, os hinos seriam outros, as músicas seriam outros. A euforia seria outra, porque o brasileiro ele é mais... Né, O brasileiro e o baiano. o baiano especialmente, né? Ele é mais empolgado e tudo. Então, por isso que eu falo assim, ó, irmãos, o crente quando amadurece, ele não precisa sair marchando, porque ele amadureceu. O menino, na fé, ele até pode sair marchando, porque ele é menino, ele está aprendendo ainda. Mas você amadurece, você sente até vontade de marchar, mas você não marcha. Não, no ambiente. Mas se marchar, se sair, e for no Espírito Santo, que mal há? Não há mal nenhum. O problema é quando existe uma meninice, um exibicionismo. Sim. Né? Ontem eu estava pregando lá em Pirajá sobre a forma como Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Foi o que Eliseu fez? Se Eliseu estivesse aqui hoje, eu e você talvez denunciássemos ele por pedofilia. Deitou, né? Deitou sobre a criança, colocou a boca na boca da criança, o nariz no nariz da criança, a mão na mão da criança, os pés na pé da criança. Aqueceu o corpo da criança. Foi o método de Deus trabalhar ali. A criança voltou à vida. Então, o nosso Deus é assim. O cego de nascença, poxa, Jesus falou para um outro cego assim. Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça para você? Eu quero ver, então veja. Meu irmão, o cara viu. No outro teve que usar barra. Cuspiu, fez lodo, colocou, ainda deu ordem, vá lá se lavar no tanque de Siloé. O cara sai, talvez, né, na minha imaginação, procurando ali o lugar e tal. É o método de Deus. Mas o milagre que Deus operou com aquele que ele disse, veja, foi o mesmo milagre que ele operou com o que ele fez todo aquele processo. Então, Deus se utiliza de várias formas. Agora, uma coisa interessante é que Joseph Simeon, por exemplo, que instrução tinha Joseph Simeon? Muito pouco. Muito pouca. Mas não foi quem Deus usou? O que você falou, Jonathan Edwards, já tinha uma formação. Grande instrução. Não, grande Filósofo, instrução. doutor. Doutor. Olha a diferença. Jonathan Edwards e aquele também que o Marcos Paulo sempre gosta de falar dele. John Wesley. Rapaz, são... Só que o maior avivamento do início do século XX foi de um cara humilde. Quer ver um outro exemplo? O cara que foi chamado de o pai das missões nas Índias, William Carey. Era um sapateiro lá na Inglaterra. Mas foi o cara que hoje nós temos a maior referência de missões nos últimos, de 1800 e não sei quanto para cá, é esse camarada que chegou a ser chamado de o pai das missões nas Índias. Sim. Aí você vem por Hudson Taylor. Hudson Taylor já era um médico. Hudson Taylor
Das missões na China. O cara largou a medicina e foi servir lá. E ele criou faculdades Na China. na China. Né? Ele enviou vários profissionais para o interior da China. Ele revolucionou o que naquele momento o pessoal só ficava na capital, Sim. Sim. né, pregando. Ele foi para o interior, ele desbravou o interior. Agora, um cara lá da Índia, o cara era um sapateiro. Sim. Né? E assim sucessivamente. Então, a estética, ela não é necessariamente o mais importante nisso tudo. Por isso que eu dizia outro dia na rede social que está muito cedo para você caracterizar Êxodo como um avivamento, de fato. Agora, eu gostei muito do que o Carlos falou aqui. Tem muita água ainda para correr debaixo dessa ponte. Vamos ver onde é que isso vai. Porque, por enquanto, nós estamos vendo coisas boas. Nós estamos vendo jovens desejosos de Deus, da presença de Deus, e que já estão levando, né? Espalhando isso para outras partes. Fora o próprio impacto para a mídia, várias pessoas que não são crentes que estão recebendo essas informações, o encorajamento que isso traz para a própria igreja. É a própria palavra, falando no sentido de que você ouvir dos outros aquilo que Deus faz também anima a sua fé, então você ouvir que Deus ainda faz serve de gás para que você entenda que você também pode buscar na sua localidade, fazer com que Ele também faça. E mais do que tudo, eu acho que é entender que está acessível a todos, né? Deus tem várias promessas que Ele deixa a todos, mas que a gente peca porque a gente não sabe pedir direito. A gente peca porque a gente não consegue entender da forma como a gente tem que estar posicionado para poder chegar nisso. E muitas vezes exemplos como esse servem para nos mostrar que, olha, se você fizer de uma forma diferente, se você buscar um pouco mais, você também consegue chegar, você também consegue receber isso que Deus tem disponível para você, porque Ele está pronto para dar para todo mundo. E eu também gosto daquele versículo que fala que Elias era como semelhança de homem, e dele orou pedindo para que não chovesse, não choveu, ele orou pedindo para que chovesse, e choveu. Mostrando que não são super-homens que fazem essas grandes vitórias, mas que são homens comuns. É justamente em homens comuns que a graça de Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural, porque ele entende que ele não é ninguém, que ele não faz nada, que ele não pode nada, mas apenas com a ação do Senhor que ele consegue alguma coisa. Agora, pastor, eu tenho uma dúvida. O senhor no início falou de Joel, né? A profecia lá em Joel, capítulo 2. E sobre a relação dela com o dia de Pentecostes, quando Pedro vai lá e fala, né? Isso é aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Mas eu já ouvi algumas pessoas falando no seguinte, que a profecia de Joel, ela teve ali o seu início no dia de Pentecostes, mas que ainda haveria de se cumprir ela de maneira completa nos últimos dias, que existe uma promessa bíblica, que seria ali em Joel, de um grande avivamento mundial, assim, sobre todo mundo, nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, antecede ali o dia do Senhor, né? Que além de Joel ele fala que seria antes do dia do Senhor, né? Isso que está escrito lá. Então, tipo, essa promessa, ela já de fato se cumpriu lá em Pentecostes, ou existe ainda uma base pra gente acreditar e esperar esse grande avivamento final nos últimos dias? O que o senhor vê sobre isso? Olha, eu entendo que eu e você precisamos primeiro analisarmos o que está escrito no Novo Testamento sobre os últimos dias. Né? Se você for observar a mensagem do Novo Testamento sobre os últimos dias, você não vai encontrar lugar para um avivamento de grande expressão. Paulo disse que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos de demônios. O sermão de Jesus no Monte de Mateus 24 mostra que não haverá grandes movimentos nos últimos dias. A igreja, por exemplo, na parábola das virgens loucas e as virgens prudentes, você vê a igreja praticamente metade é louca, metade é prudente. Tem uma passagem naquele texto que me chama a atenção, que diz que, tardando o noivo, todas adormeceram. Adormeceram tanto as prudentes quanto as loucas.
E adormecer na Bíblia nunca é um bom sinal. Nunca é um bom sinal. Então veja, se aquele texto retrata a história da igreja na Terra nos dias que antecedem a vinda de Jesus, então nós temos ali um problema muito sério. Então, dormiram todas. E quando disse, aí vem o noivo, já foi a hora que o noivo estava abrindo a porta para entrar. Uhum. Aí você vê as outras passagens do Antigo Testamento que estão relacionadas com os últimos dias, tanto na palavra do apóstolo Paulo como nas demais cartas, que não são de autoria do apóstolo Paulo. A perspectiva é assim, triste. Sim. Não é? Não há esperança para um grande mover do Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, que nos últimos dias da vinda dele seria como os dias de Noé. E veja bem, diz, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. E tem uma expressão naquele texto assim, e ninguém o percebeu, até que Noé entrou na arca com sua família. Uhum. Então, qual é a imagem da sociedade dos dias que antecedem a vinda de Jesus, registrada ali, naquele texto do Senhor, nas palavras do Senhor? É o dia de indiferença. Uhum. Dias de indiferença. Na parábola das 10 virgens, são dias tão terríveis que até as prudentes dormem também. E só são despertadas na iminência da vinda, da volta, da chegada do noivo. Então, todavia, eu não quero jamais dizer que não haverá talvez haja esse avivamento. O que eu estou dizendo é que quando eu leio o Novo Testamento, eu não vejo um espaço para que você assim, não, Deus vai derramar um avivamento. Jesus, por que Jesus assim, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite? Uhum. Vai pegar todo mundo de surpresa. Vai pegar todo mundo de surpresa. Quando você está no avivamento, você está ali esperando a vinda de Jesus, você está se preparando, mas num ambiente que você vai ser pego de surpresa, acredito que você não esteja nesse momento de entusiasmo espiritual. Uhum. Então, assim, possa ser que tenha um grande avivamento. Sim. Mas o tanto é que o arrebatamento da igreja se dará como? De maneira de repente. De repente. Sim. E secreta, né? Uhum. À luz de 1 Tessalonicenses 4. Dá para entender isso. De maneira secreta, o Senhor virá para você. Não estará vivendo nenhum grande momento da história da igreja. Entendi. É por isso que dois estarão na cama, um será tomado, outro será deixado, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então é um momento em que grande parte da igreja está totalmente desapercebida. E o avivamento é um ambiente contagioso. Sim. É um Onde ambiente tá que ligado. tá todo mundo. Se você fosse na Rua Azul, você ia dizer que todo mundo está avivado ali naquela igreja. Se Jesus voltar agora, aquela igreja toda sobe. Uhum. Mas o ambiente do arrebatamento traçado pelo Novo Testamento não é esse ambiente de grande engajamento, de grande busca. Pelo contrário, é um ambiente de indiferença. E isso é retratado nas parábolas que Jesus conta e nas analogias que ele faz acerca da sua vinda. Uhum. Então, daí eu acreditar que, no que diz respeito à vinda de Jesus, eu só tenho uma postura a tomar, é a postura da vigilância. Uhum. Não há grandes esperanças. Olha, se você vê a palavra de pesado do apóstolo Paulo, nos últimos dias, a apóstolo da fé, não os ouvidos estarão cheios de, né, terão comichão nos ouvidos, eles não darão ouvidos, eles satisfarão a carne, serão amantes de si mesmo. O retrato traçado e olhe que Paulo está falando de dentro do ambiente cristão. Porque isso que Paulo está falando não é lá fora, não. Quando ele diz apostatarão da fé, ele está falando de Não dá para apostatar quem nunca foi da nunca fé. Foi. Perfeito. Então ele está falando de uma crise dentro da igreja. Dentro de quem conhece o Evangelho. Então, eu não vejo, né, claro, que eu tenho que buscar o avivamento. Ontem à noite,
vou voltar de novo ao culto lá em Pirajá ontem à noite, e teve no final do culto, eu encerro o culto às 9 horas em ponto. Sim. Quem trabalha comigo sabe. E eu sigo muito o padrão Valdomiro Pereira da Silva, né? Então, às vezes eu termino o culto 5:09. Na quinta-feira passada terminei o culto 5:09. O pastor Valdomiro terminou segunda-feira, agora 5:09 na Liberdade, depois que tratou de tantos assuntos. Mas ontem, eu terminei a mensagem, aí fomos arrecadar a oferta e chamei uma irmã para cantar. Uma irmã, uma convidada minha, uma amiga. E a irmã cantou. Aí ela mesmo, se policiando, que ela nos conhece também, então ela encerrou 9 horas o louvor dela e passou para mim. Só que a igreja estava inflamada. Daquele jeito. Daquele jeito. E aí a igreja pediu. Eu disse, irmãos, já são 9 horas. Não, nós queremos... A gente quer virar Asbury. Rapaz, eu pensei nisso. Mas eu já pensou. Senhor, já será que vai acontecer um Asbury aqui? Aí começou. Aí a irmã cantou o segundo hino. Uhum. E não é aquele hino, né? Estilo assembleano mesmo, né? Aquela coisa, braço de ferro, punho de aço e tal. E aí, foi essa música mesmo. E aí as irmãs e tal, e a igreja parou. A irmã terminou de cantar e o povo não parou de glorificar. E eu fiquei ali. Se você pegar a transmissão na IADES Pirajá, sim, você vai ver isso. Que aí eu fico ali um tempo em silêncio e a igreja está ali glorificando. E eu não queria interromper esse momento, porque ele hoje tem se notado que tem sido raro. Uhum. Hoje tem sido raro esses momentos. A gente tem se surpreendido com coisas que parecem tão pequenas, porque o nosso estado geral é justamente muito abaixo do que a igreja deveria estar. Muito bem, meu amigo, muito bem. Verdade. E em se tratando, Carlos, de um culto de doutrina, né, onde o ambiente se transforma em um culto de congresso, parecendo um culto de congresso, então eu não quis interromper aquele momento. Aí foi o que eu pedi ao Senhor: batiza com o Espírito Santo, Senhor. Derrama dons espirituais aqui agora no meio do jovem. E ontem a mensagem que eu preguei foi voltada para os jovens, né? Eu preguei ontem sobre a geração que receberá o cajado. E aconteceu isso no final do culto. Então você fica ali, você que é pastor, que quer ver a igreja, não é, responder àquilo que Deus quer, você fica ali, puxa, vai ser agora, não é? Agora um Asbury aqui. É importante, inclusive, que é porque a gente tem visto tão pouco, né? A gente tem se acostumado, e a gente estava até conversando com o Tony sobre isso, né? É questão de referência, né? A gente se acostuma a ver essas referências, a falta de um mover de Deus tão forte, então a gente se acostuma a dizer que não, é assim sempre. E aí qualquer coisa um pouco mais forte, a gente se assusta e fala, uau, mas isso deveria ser o natural da igreja. Quando a gente lê na igreja primitiva, aos trancos e barrancos, ela vivia esses grandes momentos, apesar de ter vários problemas como nós também temos. Perfeito. Ela experimentava de um mover do Senhor muito mais forte. E aí o Senhor também falou a respeito de que viajou para Guiné-Bissau e tal, cultos diferentes. As experiências que o Senhor já teve, passando por vários lugares, tendo várias referências, tanto no Brasil como fora, o Senhor já viveu alguma situação parecida, alguma situação que o Senhor pudesse nomear que talvez fosse um avivamento? Conta um pouco mais. Foi mal, perdão, mas o senhor falou que tem 41 anos de ministério, né? Ou de crente. De crente. De pastoreado, o senhor tem quantos anos assim? 20 anos. 20 anos. Tipo, nesse período assim, o senhor já vivenciou algo assim que você viu que era um mover de Deus ali? Não sei se o senhor pode caracterizar algo que o senhor viveu, uma época na igreja que você via lugar, ou algo assim. Um avivamento ou algo que a gente sabe que é sobrenatural, que vem de Deus assim, um mover. Bom, quando eu aceitei Jesus em 81, a igreja era totalmente diferente da igreja de hoje. Outro dia até falando uma certa vez, alguns anos atrás, conversando com o Ney Deus, né? Aí Ney Deus falou, isso é muito... Ney Deus falou assim, saudosismo e tal. Aí, só que o saudosismo é uma saudade, né? Uhum. E a saudade, ela é pertinente ao ser humano. Ela é natural. Então, eu tenho saudade da igreja onde eu aceitei a Jesus. Quem é antes de mim no Evangelho, claro, vai falar isso com muito mais propriedade do que eu. Um pastor Valdomiro, por exemplo, um pastor
Juarez Machado, que quando eu aceitei, eles já eram crentes, eram até obreiros. Né? Quando eu aceitei Jesus, eu saía de Periperi para Pau da Lima, Capelinha, para ouvir o pastor Juarez Machado pregar. Pra você ter uma ideia, eu estava numa vigília uma vez e alguém anunciou que o pastor Juarez ia chegar. A igreja se avivou só por causa disso. Porque ele era a referência naquele momento de homem que tinha a palavra, que pregava e Jesus batizava 10, 15, 30, 40 com o Espírito Santo. Deus usava ele de maneira extraordinária. Então, o que foi que eu vi na minha juventude? Eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo no grupo das crianças, no ensaio do grupo das crianças, no círculo de oração das crianças, no grupo da mocidade, no ensaio do grupo da mocidade. Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu vi o Harmonia Celestial, que era o grupo do qual eu fazia parte, em Periperi, grupo de jovens, se levantar para cantar e o pecador entrar assim, parar na frente, chorar, entregar a vida a Jesus só com os meninos, a mocidade em pé, cantando, louvando a Deus. Então eu presenciei esses momentos, por exemplo, nunca me esqueço de uma cena de meus 14, 15 anos, lá em Periperi, e quem entra, ele sempre fazia isso, ele costumava fazer isso, o pastor Rodrigo Silva Santana, por quem tive o prazer de ser batizado nas águas. Ele entrando no meio da igreja, e quando ele entrava no meio da igreja, a igreja era renovada, falava em línguas, profetizava. O círculo de oração em Salvador, tinha um círculo de oração em Salvador que eram conhecidos, como por exemplo Planalto Real, Fonte do Capim, Pernambués. Quantas vezes eu saí de Periperi, pegava 2 ônibus para ir para Pernambués, porque aquelas irmãs dirigentes do círculo de oração, aquelas irmãs eram usadas poderosamente na mão de Deus. Eu vi conversando com meu amigo Jefferson aqui, presbítero Jefferson, está aqui no bastidor, a gente conversando, Jefferson falando como Deus usava certas pessoas em revelação, e essas mulheres simples do círculo de oração eram mulheres que Deus tomava em profecia, a igreja silenciava, Carlos. A igreja silenciava para ouvir Deus falar através daquelas irmãs, e a igreja só voltava a glorificar a Deus depois que elas terminavam de profetizar. Então, eu vi esses momentos no evangelismo de pessoas com câncer serem curadas na hora, estava com um caroço enorme no pescoço, começar o culto, o presbítero da igreja, um homem simples, sem estudo, orou, colocou a mão, no final do evangelismo, não tinha mais caroço no pescoço daquela senhora. Então, uma igreja que todo o trabalho que tinha, festa dos jovens, por exemplo, ou das senhoras, sempre no domingo à tarde tinha ou um evangelismo ou um estudo bíblico. E o estudo bíblico, quem é que hoje coloca um estudo bíblico na programação da festa? O DEPAD, por exemplo, já colocou um estudo bíblico no meio do congresso? Não, hoje à tarde é estudo bíblico. Mas nós tínhamos isso aqui em Salvador, antigamente. Aqui em Salvador, no Congresso dos Jovens, nós já recebemos, para dar estudo bíblico, Abraão de Almeida, grande referência quando o assunto é o Apocalipse, a escatologia, cumprimento das profecias. O estrangeiro, que eu esqueci o nome dele agora. Esses homens vinham dar estudo bíblico. O próprio pastor Juarez Machado, Martinho Damião, davam estudos bíblicos à tarde no Congresso dos Jovens. Então, existia essa sede da igreja por aprender a Bíblia. E numa igreja como a minha, que era uma igreja pequena, Periperi, naquela época, uma igreja pequena, quente, né? Domingo de tarde, no pleno mês de outubro, que era o aniversário dos jovens, e a igreja estava cheia, e vinha jovens de Alto da Terezinha, jovens de Alto de Cotos, e enchia a igreja para se ouvir Jorão Bergstein, no estudo bíblico, à tarde. Jorão Bergstein eram extremamente, vocês devem pelo menos ter ouvido falar dele.
Então, inclusive, o Marcos Paulo trouxe até outro dia ele para fazer homenagem no aniversário da STADEB. Sim, sim. Então, esses momentos eu tive o prazer de viver na igreja de Salvador. Da gente caminhar, por exemplo, quantas vezes nós caminhamos de Periperi para Paripe a pé, para Mapele a pé, Ilha de São João a pé, para participar de cultos de jovens que Jesus batizava com o Espírito Santo. Quantas vezes nós fomos atravessando para Alto das Pombas, era um dos melhores cultos de mocidade que nós tínhamos aqui em Salvador, porque o menino que estava lá, que eu esqueci o nome dele, o líder da mocidade, era um jovem cheio do Espírito Santo, que pregava com ousadia a palavra de Deus. Então, eu não vou dizer para você que eu vivi dias o que nós chamaríamos de um avivamento, mas pelo menos dias em que a igreja era mais fervorosa. Uhum. Perfeito. E isso o senhor data de quando, assim, pastor? 80? Década de 80, início da década de 80. 81 foi quando eu aceitei a Jesus. Massa. 82, aceitei a Jesus. Tinha 13 anos. E como foi que o senhor, tipo, percebeu, assim, que isso foi se perdendo, talvez, assim? O senhor percebeu, assim, tipo, década de 90 já foi mudando? Final da década de 80, para início da década de 90, começou a se dar o boom a questão da educação. Vamos por aqui. Até meados da década de 80, era pecado ir para faculdade, para alguns pastores. Era pecado. Achava que todo mundo que entrava na faculdade se desviava. Ok? No final da década de 80, década de 90, a questão da faculdade se popularizou mais. Então o pessoal começou a ir mais para a faculdade. Início da década de 2000, começou o boom da internet. Bom, até a década de 80, isso na minha pouca experiência. O que o presbítero da igreja, que naquela época também é difícil encontrar uma pessoa pastor de fato, ele era pastor de fato, mas ele não era pastor separado, geralmente era um presbítero, era um diácono que dirigia a igreja. O que queriam me dizer na igreja? A gente seguia a risca. Se faculdade é pecado, a gente não ia para a faculdade. Só que depois, com a popularização da educação, o avanço, a abertura de faculdades, a chegada da internet, dos computadores, as pessoas começaram a correr atrás disso. Então, na minha leitura, elas passaram a ver o mundo de forma diferente. O mundo não era mais aquilo que era desenhado pelas lideranças da igreja. Então, o pessoal começou a pensar por si. Não, eu posso ser obediente ao pastor, temente a ele, mas eu posso também ir para a faculdade. Então, nós passamos a viver mais para nós. Então, o que foi que começou a tomar conta de nós? Naquela época, nós, os jovens, eu acordava 5 da manhã para ir para o ciclo de oração 6 horas da manhã, de domingo. E olha que na minha juventude, por causa da minha vida, eu vivi uma pobreza muito grande, de passar fome mesmo. Então eu estudava e trabalhava. Então eu saía do trabalho e ia direto para a igreja. Ou eu saía da escola e ia direto para a igreja. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, se você faz faculdade, você está cansado, você não vai. Hoje em dia você escolhe qual é o culto que você vai. Com quem você vai ouvir. Bom, eu vou segunda, porque o pastor Valdomiro está lá pregando. Mas quarta-feira é o pastor Raimundo, não é o presidente da igreja, não é o pastor da igreja, então eu não vou. Mas naquela época era diferente. A gente trabalhava e estudava e ia para a igreja. Então, o fato de nós passarmos a viver mais para nós mesmos, a correr mais atrás dos nossos sonhos, na minha juventude, eu queria viver os sonhos de Deus. Então, eu alimentava, por exemplo, profecias que eram proferidas para mim. Eu sonhava em ir para o campo missionário. Era o sonho dos jovens daquela época. Todo jovem que era líder de mocidade, eu fui líder de mocidade há algum tempo,
todos nós queríamos ser pastores, queríamos ser pregadores. Hoje não, nós queremos ser engenheiros, nós queremos ser, que não é errado, claro, mas deixamos, por outro lado, ainda ontem preguei sobre isso para os jovens lá do nosso setor, deixamos de lado a gana por querer viver para Deus. Eu posso ser até médico, mas eu quero fazer isso para cumprir o meu ministério. Sim. Hoje em dia não, a gente quer fazer isso para ganhar dinheiro, para ter status, ter um apartamento, que não é pecado essas coisas. Mas se isso ser o centro, se torna um pecado. Se torna um pecado, perfeitamente. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Ó, amigo, eu ia para o culto na Assembleia de Deus com o dedo marcando já o local, dentro da Bíblia, marcando já o local que eu queria para ir. Falar assim, Senhor, usa o irmão Carlos para me dar uma oportunidade, que eu quero dar uma palavra hoje, quero pregar. Hoje em dia você é assim, o Carlos, vem aqui dar uma palavra. Assim, o Carlos vai, não, amanhã. Pastor pegou de Carlos surpresa. Mas Carlos é pregador, pastor, Carlos é pregador. Aí diz assim, ó, aí ainda chega lá e assim, irmão, fui pego aqui de surpresa, não sabia, rapaz. Dá dor no coração, né? Dói. Não precisa falar. Precisa falar. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Não, mas a gente já ia preparado. Uhum. Os jovens queriam pregar. E hoje em dia nós não temos mais isso. Foi o meu apelo ontem para os jovens. Os púlpitos estão clamando, o ministério da palavra está clamando. E para quem é que nós vamos passar o cajado? Perfeito. Exatamente. Inclusive tem aqueles livros famosos, né, de Ravenhill, que fala porque está do pleno avivamento, oração de avivamento, onde ele basicamente fala isso, né? Homens e mulheres que estejam dedicados à obra do Senhor, que orem pedindo para que o Senhor derrame do seu poder. Às vezes é o que falta justamente na igreja, pessoas que estejam nesse sentido. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui muito satisfeitos. Primeiro episódio desse novo formato, dessa nova temporada. Não podia ser com outra pessoa que não o Senhor. E já está convidado, já vai voltar aqui para outros episódios. Temos muita coisa para falar sobre missões, sobre igreja perseguida. Tem muita coisa ainda para a gente comentar sobre isso. E é um prazer estar aqui com o senhor. Viu? Eu só queria deixar um recadinho, posso? Pode deixar. Fique à vontade. Não vou vender peixe, não. Não se preocupe. Mas se tiver, pode vender também. À vontade. Eu só queria deixar um apelo, porque nós falamos aqui de avivamento, agora, por último, nós encerramos falando de uma geração que não está, que é diferente, não vou dizer que está distante, mas que é diferente pelo menos da minha geração. Sim. E eu queria chamar a atenção para algo que eu falei lá na igreja ontem à noite. Eu queria chamar a atenção dos jovens. Olha, hoje nós temos boa parte dos nossos obreiros na igreja. Claro que nós temos grandes homens de Deus. A gente poderia até citar alguns deles aqui nominalmente. Aqui no nosso ministério, por exemplo, da Assembleia de Deus em Salvador, nós temos grandes homens de Deus, a começar do nosso presidente. Mas boa parte hoje que foi consagrada, foi separada, não tem chamada e nem dom para o ministério. Boa parte. Um outro fato é o que nós acabamos de falar. Muitos estão muito ocupados secularmente para poder atender a demanda da igreja, ao clamor da igreja, às necessidades da igreja. Por isso nosso pastor presidente está aí numa luta com a questão do discipulado. Porque muitos de nós não nos dedicamos às pessoas, porque estamos muito ocupados secularmente. Uma outra constatação é que essas pessoas, por estarem muito ocupadas, elas não estão prontas para os desafios do ministério. O ministério pastoral tem grandes desafios. E só homens preparados podem exercer o ministério. Eu estou falando isso aqui para chamar a atenção dos jovens, para eles entenderem como é que está, que lacuna nós temos em nossos púlpitos. Muitos desses obreiros não são submissos, totalmente. Alguns até fingem submissão. O que é pior ainda. E não tem visão de reino. As duas principais preocupações de um pastor chamado por Deus é a evangelização e o discipulado.
É ganhar almas e conservar a alma aos pés de Jesus. São preocupações do reino de Deus. Por outro lado, nós temos uma pesquisa que diz que 66% dos jovens cristãos que começam a fazer faculdade se afastam da igreja. Sim. 66%. 96% desses apontaram que a mudança de vida, o corre-corre para a faculdade, estudo, foi preponderante para esse afastamento. 73%, depois que passou a frequentar a faculdade ou a universidade, encontraram problemas na igreja ou com o pastor. Eles nunca tinham visto problemas com o pastor ou com a igreja. A partir do momento que foi para a faculdade, eles passaram a ver. 70%, ou melhor, 63%, acharam que o ministério para o jovem na igreja é muito fraco. E que, portanto, não atende à demanda dele. Então, 47% dos que deixaram a igreja disseram que a faculdade desempenhou um papel em sua ausência por pelo menos um ano da igreja. Então, o que é que nós temos? Nós temos na igreja obreiros que não atendem àqueles requisitos que estão na Bíblia para ser um obreiro, um homem chamado por Deus. E nós temos a geração que deveria ocupar essa lacuna preocupada ou enfraquecida na fé por conta de ideologias. Então eu queria terminar aqui minha participação nesse podcast importante dizendo para os jovens, para os adolescentes, existe um clamor nos nossos púlpitos, no ministério. Nós estamos, quem está preocupado com as coisas de Deus sabe que nós estamos preocupados sobre a quem vamos passar o cajado, ou para quem vamos passar o cajado. Quem vai dirigir a nossa igreja? Quem vai pastorear nossos filhos? Porque nós já temos uma crise hoje, agora. Eu estou falando porque eu trabalho como pastor de setor. Se o pastor Valdomiro estivesse aqui, a experiência dele ainda é maior, porque ele é presidente da nossa igreja em Salvador. E sabe as dificuldades que nós temos para encontrar homens de Deus de fato, comprometidos com o reino de Deus, e que estejam dispostos a gastar suas vidas pelo reino e pelas outras vidas, e por outras vidas. E por outro lado, nós temos uma geração de jovens tiktokiana, instagramiana, facebookiana, entre outros, mas dificilmente cristãs de fato. Então, eu faço o apelo aqui, a galera do DEPAD, os meninos, os jovens, adolescentes. Eu sei que o Ney Deus, o Rafael, eles têm garimpado aí, eles têm encontrado muita gente boa, muita gente de valor. Então, meu apelo é que essas lideranças, o Rafael, o Ney, eles continuem garimpando e, como é que nós dizemos hoje? Mentoreando essa galera. Pastor, inclusive, isso é um projeto que a gente vê muito no coração de Ney, através principalmente da Escola de Vocacionados. A gente vê que a Escola de Vocacionados é uma ferramenta, um canal, para que a gente venha pegar essa galera boa, os remanescentes, sabe? Aqueles que realmente querem, adolescentes ali que querem um compromisso com Deus, os mais jovens também que querem esse compromisso com Deus, e colocar para aprender aos pés daqueles que já estão, por exemplo, como o senhor é o professor, um dos professores da Escola de Vocacionados. E quando eu estou lá, rapaz, eu fico assim, rapaz, 50 meninos aqui, todo mundo ávido pelas coisas de Deus, por aprender a palavra de Deus. Assim, pô, rapaz, se eu tivesse um grupo desse lá na igreja, não é? Não, esse trabalho do DEPAD, em parceria com a STEADEB, é pioneiro, eu acredito, eu não sei, assim, lá em Imperatriz tem um trabalho que a igreja faz de teologia para crianças, tá? Já há muitos anos eles fazem isso, mas eu acho que o Vocacionados aqui em Salvador, o formato, o público, acho que talvez seja um trabalho pioneiro no Brasil, né? Eu ainda vou pesquisar isso, mas acredito que seja. Amém.
Mas é algo que nós ficamos muito felizes de poder fazer parte disso, sabe? De poder participar, de poder aprender aos pés do Senhor e aos pés de muitos outros professores. Nós temos aqui na Igreja de Salvador pastores que realmente têm um ministério, uma vida com Deus e tem muito a nos ensinar. Porque nós estamos começando agora e, como o senhor tem falado, né? Tem vacância nos púlpitos, tem vacância na obra, tem trabalho a ser feito. E a gente tem que mesmo fazer esse canal, juntar essa galera e mentorar, como o senhor tem falado. Mas graças a Deus por isso. Isso, a obra do Senhor ela nunca vai deixar de ser feita, né? Ele dá a opção da gente participar com ele ou não. Que a gente possa entender isso e atender esse clamor, né? Que ele pede que a gente participe junto com ele. Perfeito. Glória a Pastor, Deus. Muito Deus obrigado. abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado. Estamos juntos. Amém. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe esse podcast para várias outras pessoas que podem ter interesse. Tem muita coisa boa aqui que a gente falou e a gente se vê na próxima. Valeu, galera.